Vamos iniciar a discussão sobre os ponteiros, endereços de memória na linguagem de programação C. Inicialmente, vamos demonstrar como acessar os endereços de memória. Então, dado uma variável A, do tipo inteiro, vamos fazer uma entrada de dados usando o comando scanf e vejam que para indicar qual variável que vai receber o dado de entrada, temos que indicar o endereço de memória da variável através deste operador. Então, este operador indica o endereço da variável A. Então, vamos mostrar aqui o conteúdo informado na entrada de dados. E também o endereço da variável. E vejam que para indicar numa ação de saída o endereço de uma variável, temos que usar o especificador de formato X, porque os endereços de memória são valores hexadecimais. Também é possível fazer uso do especificador de formato P, Page Pointer. Nós vamos usar aqui X para indicar um valor hexadecimal. Então, no primeiro especificador de formato, o valor da variável A. No segundo especificador de formato, um valor hexadecimal, o endereço da variável A. Então, esse operador faz referência ao endereço de memória. Vejam lá. O valor da variável A é 1 nessa entrada de dados. Então, vejo que aqui eu indiquei, o dado de entrada será colocado no endereço da variável A. E o endereço da variável A é um valor hexadecimal nesse segundo especificador de formato, nessa ação de saída. Aqui o endereço da variável A é 60FEFC. Valores hexadecimais são valores que têm 16 representações, variando de 0 até a letra F. Até a letra F, exatamente. Então, está aqui a indicação através desse operador, fazemos então a indicação do endereço de memória. Vamos também mostrar que a memória do computador é dividida em células eletrônicas, cada célula corresponde a 1 byte. Então, ao escolher um tipo qualquer, por exemplo, o tipo inteiro, vamos colocar aqui, o tipo int tem bytes. Para indicar o tamanho de um tipo, a gente usa a função sizeOf, tamanho de um inteiro, vai aparecer aqui nesse especificador, é um valor inteiro, a gente vai perceber que toda variável declarada a partir do tipo int usa 4 células de memória, ou seja, 4 bytes. Então, esse endereço aqui é a representação do primeiro endereço das 4 células de memória usada para armazenar valores na variável A, uma vez que a variável A é uma variável do tipo inteiro. Vamos também aqui definir uma variável n, tamanho 4, sendo que n vai ser o tamanho de um vetor x de tamanho n, e os valores são 7, 3, 8 e 0. Vamos fazer uma estrutura de repetição, então vamos declarar o índice ou a variável de controle, e aqui uma estrutura de repetição do tipo for. Variável i varia de 0 até n, desculpem, então, é n-1, porque indexa em 0, os valores em estruturas de dados do tipo vetor. Vamos mostrar na saída o índice, o valor armazenado e o endereço. Sempre especificador de formato X para apresentar endereço
de memória. Então, veja, no primeiro especificador o índice, no segundo especificador o elemento armazenado na 10ª posição e o endereço do 10º elemento do vetor x. Então, vamos rodar. Então, nós temos lá, inicialmente, size of dá o tamanho do tipo int em bytes. Um número inteiro com o tamanho em bytes do tipo int. 4 bytes é por número inteiro, portanto, toda variável declarada a partir do tipo inteiro usa 4 bytes de memória. E para especificar o endereço de memória, usa-se o operador e comercial, certo? Para indicar o endereço. Numa ação de entrada de dados, o endereço da variável A tem que ser indicado. Aqui na saída, como eu quero mostrar o endereço da variável A, eu devo usar o especificador de formato x, porque o endereço é um valor hexadecimal. E esse endereço que aparece aqui é o endereço do primeiro dos 4 bytes, uma vez que a variável A é do tipo inteiro. Esse vetor é um vetor de n, ou seja, 4 posições, 4 elementos ou itens do tipo inteiro. Cada item 4 bytes. Então, na hora de mostrar aqui, vejam x0, index a partir de 0, x1, x2, x3. 7, 3, 8 e 0. No primeiro especificador, o índice. No segundo, o valor. E no terceiro, o endereço. Então, vejam, é sempre a indicação do primeiro dos 4 bytes, uma vez que o vetor é um vetor de números inteiros. Olha lá, 60FED8. Se a gente fazer a soma, os 4 endereços, as 4 células de memória ocupadas pela primeira posição do vetor x é o D8, D9, DA, DB. São 4 bytes. Então, o primeiro byte do x índice 1 é o DC. E daí ele usa 4, é DC, DD, DE e DF. E F é a última representação na base hexadecimal. Então, ele vira e passa a ser 0 o próximo endereço. Daí vai ser E0, E1, E2 e E3. Primeiro byte, E4. Então, o elemento na posição 3 do vetor x é E4, E5, E6 e E7. Então, vejam que em um vetor ele utiliza posições consecutivas de memória. Como são 4 elementos, cada elemento 4 bytes, ele usa 16 bytes e esses são as indicações do primeiro byte de cada elemento do vetor. Então, iniciando essa discussão sobre ponteiros, estamos falando aqui sobre endereços de memória. A gente usa esse operador para indicar o endereço de uma variável na memória. Size of é o tamanho em bytes de uma variável, de um tipo de dados. Aqui o tamanho do tipo int. Aqui indicando então o endereço da variável A. O especificador para mostrar um endereço é o especificador x. E aqui mostrando o endereço do 10º elemento armazenado no vetor x. Obrigado.